Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos fazer mais um projeto e dessa vez vai ser da apostila 4. E para começar, vou usar as cores verde pântano, verde oliva, verde pistache e também o branco, guia de cores na descrição do vídeo. Essa apostila está à venda, vou deixar o link nos comentários. Pincel de número 8. Cor verde pistache. Vou preencher a ponta aqui e a lateral desta folha. Já aproveito e faço do outro lado. É bem tranquilo, é mais fazer o preenchimento. Vem passando. Se você quiser que ela fique mais clarinha, você pode expandir mais o verde pistache. Cor verde oliva. Ao unir as cores, movimentos circulares. Então, faça o preenchimento e ao se aproximar do verde pistache, você já vem com movimentos circulares para unir as cores. Verde oliva aqui desse lado. Com o verde pântano, vou usar para deixar um pouco mais escura essa folha, também fazendo uma sombra, passo ali na base dessa folha e aqui também na dobrinha e volto com movimentos circulares, também com o pincel de número 8. Lavei o pincel, vou usar o branco, tiro o excesso na bandeja para que ele fique mais suave e você consiga controlar melhor a quantidade de branco. Faço essa marcação primeiro, porém você pode começar do outro lado, não tem problema também. Movimentos circulares e puxando o pincel. Agora eu vou manchar, faço esses riscos e vou manchar
porque depois eu volto e tiro o excesso. Limpo o pincel, ainda está sujo com a tinta, e agora vai suavizar desta forma. Tem mais aulas aqui no canal com a pintura de folhas, muitas aulas com folhas. Então você tem muitas possibilidades aqui no canal. Com um pouco do branco, vou passar aqui nessa lateral, só para marcar. E venho tirando esse excesso e fazendo a marcação, direcionando a folha. Com o pincel de número 2, vou fazer uma gotinha, tinta na ponta do pincel com verde pântano. Faço a marcação circular aqui, na parte de cima, e também com tinta na ponta do pincel, faço a marcação na parte de baixo. Fica uma sombra. Um pouco do branco, tiro o excesso na bandeja. Pincel de número 0 ou um fininho que você tenha só para detalhar. Faço uma linha aqui na parte de baixo, bem suave. Você pode voltar com o pincel e corrigir. E na parte de cima, só um pontinho. Pode ser um, pode ser dois. Agora para a próxima folha, vou seguir o mesmo passo a passo. Verde pistache na ponta das folhas e também ali no centro, na lateral. Na parte que ficou em branco, volto com o verde oliva. Movimentos circulares ao encontro das cores. E com verde pântano para fazer a sombra. Com branco tiro o excesso na bandeja e faço já a marcação desta folha, puxando desta forma. Você vai perceber que fica bem suave. Então,
esse branco não fica tão esbranquiçado, mas ele vira uma terceira cor ao encontro das outras cores que estão na folha. Faço essa marcação. Inicialmente parece que fica tudo borrado, aí você volta com o pincel e deixa mais suave e também dá movimento para essa folha. Vou marcar aqui a lateral da folha. Se você exagerar muito, você consegue fazer a correção. Tem duas opções: ou você espera a tinta secar, ou já aproveita e volta ajustando, que não tem problema, vai dar certo. Para esta pequena folhinha verde pistache, vou preencher a folha toda. Verde oliva na lateral do pincel, bem pouca quantidade, porém, para facilitar, você pode substituir por um pincel menor, de número 4, número 6 ou número 2. Agora com o verde pântano e depois com o branco. Segue o mesmo modelo das demais, porém, você vai perceber que cada uma tem a sua própria característica e não ficam todas iguais. Elas ficam diferentes por mais que usamos as mesmas cores. Venho puxando com movimentos circulares, tiro esse pequeno vestígio de tinta que ficou e faço a marcação do outro lado. Vou usar o pincel de número 0 só para marcar um pouco, porque como ela ficou bem sutil, bem suave, então faço um contorno ali bem suave com o verde oliva. Farei uma folha seca com as cores branco, caramelo, rústico e marrom. Com o caramelo na ponta das folhas, ainda com o pincel de número 8,
Desse outro lado. Com o marrom já vou junto ao encontro do caramelo, bem na divisa, e já faço os movimentos circulares para unir as cores. Com o rústico, faço essa marcação, separação aqui da folha. Tiro o excesso do branco na bandeja, porém você pode substituir por outras cores como areia, como camurça, e faço a marcação desta forma e vou puxando, fazendo o desenho aqui desta folha. Aqui desse lado, marcando, perceba que eu vou seguindo o desenho da folha. Tiro o excesso. Caso você não queira usar o branco, você pode substituir por outras cores, como areia, marfim e também o camurça. Com o pincel de número 0, vou ajustar esse círculo aqui para que fique bem certinho, mas porém não é necessário, pode deixar dessa forma, porque como a folha está seca, mas eu vou deixar bem certinho, bem redondinho ali. Já vou aproveitar aqui e fazer uma gotinha aqui nessa região mais clara da folha com um rústico. Pincel de número 2. Faço assim a marcação circular na parte de cima.
e também na parte de baixo. Veja que ficou bem forte, então vou usar um pouco do caramelo para ficar mais suave. Vou usar o pincel de número 0 justamente para não exagerar com o branco. E agora com o pincel de número 2, vou puxando para cima e vai ficar mais suave. Aí depois eu só vou marcar novamente com o pincel de número 0, desta forma, para realçar um pouco desse branco e um pontinho aqui na parte de cima. E assim ficaram as folhas. Para a próxima aula já vou fazer os galhos, pintar as maçãs, o fundo da pintura e também a base para essa casinha. Lembrando, este é um projeto da apostila 4, é a apostila nova aqui no canal. Ela contém 10 projetos e todos são de casinha. Tem a folha para o formato da folha A3 e também da folha A4. E este risco que eu estou pintando aqui é do tamanho da folha A4. Porém, tem a opção de juntar duas folhas A4 para ter o risco ainda maior. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!